Ok. Acaba que eu atrasei um pouquinho hoje, mas ok, estamos aqui de volta. A prova. Eu vou ver se eu consigo escanear essa semana e ter as notas. Vocês sabem que minhas promessas são quebradas, mas vou tentar o máximo possível manter ela. Não vi nada, então não sei falar nada. E eu realmente assim, não planejei para a aula de hoje discutir ela por tempo mesmo. Assim, quando eu fui fazendo a aula, foi crescendo. Aí eu fiz, não, vou falar possivelmente na próxima aula. Assim, provavelmente tem bastante slide, não sei quanto tempo vai demorar o assunto, mas eu preferi não trazer agora. Então eu tento trazer na próxima aula para a gente discutir as perguntas e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. Assim, eu coloquei um formuláriozinho. Então quem não viu, por favor, responda. Ele está online. Ele deveria estar aqui em algum canto, que eu não sei. Então existe um formuláriozinho de avaliação parcial. Por que eu gosto de fazer isso? Né? Assim, não é uma coisa que eu vou fazer para sempre, mas pelo menos assim, quando a matéria está no início, né, eu consigo ter uma noção do que vocês estão achando, de como está a matéria, quais materiais vocês estão utilizando, né, para ajudar. Se um dia, que eu já não aguento mais falar isso, mas se um dia a gente se livra dessa reforma desse curso, né, e caminha para frente com tudo organizado. Mas é bacana, porque tem alguns feedbacks bons que vocês foram colocando aqui. Não vou abrir para não falar assim de ninguém. Alguns são bem interessantes, né? Principalmente, assim, quais assuntos estão tendo mais problema. O poder de um teste foi um assunto que parece que foi mais problemático. É engraçado que vai crescendo, né? Então, tem uma tendência da coisa crescendo, assim. A matéria, ela é bem simples no início, mas ela fica um pouco mais complicada. Assim, eu sei que tem vários pequenos outros problemas e tal, assim, às vezes as aulas, a forma do assunto, um livro, etc. Mas, assim, eu realmente acho assim, que o assunto vai ficando um pouco mais difícil nessa segunda e terceira parte também. E sintam-se livres para falar o que vocês quiserem. É impossível saber quem vocês são, a não ser que vocês digam quem vocês são. Não tem muito como fazer isso, não. Tá, então o que é essa segunda parte essa terceira parte do curso, né? Então, na primeira parte do curso, que foi a parte muito mais assim, entender um pouco de Python, entender um pouco de... Nem Python, né? Mas entender um pouco assim do ambiente de ciência de dados em Python, como fazer uma análise no exploratório. E na segunda parte, uma parte muito assim de teste de hipóteses, tem livro que vai chamar de inferência, que não é errado, assim, na verdade é correto, mas assim, eu prefiro falar de teste de hipóteses, porque tem outras formas de a gente pensar também em inferência, que liga um pouco com essa terceira parte da matéria. Entende? Então, no próximos um quarto da matéria, né, dividida em 4 pedaços, a gente vai aprender basicamente sobre regressões lineares e um pouco sobre também como ajustar modelos para dados usando a função de verossimilhança. Então, essa parte tem uma ligação grande com álgebra linear computacional, ou cálculo numérico computacional, ou álgebra computacional, seja lá qual for o nome que vocês fizerem. Tipo, porque tem umas 3 ou 4 versões aqui no DCC. Onde a gente vai ter que relembrar um pouco de cálculo e de derivadas para conseguir otimizar algumas funções e ajustar funções para os nossos dados. Não vai ser nada de outro mundo, não. Assim, não vai ser nada muito complicado, não, mas só dando um heads up que vai ter um pouco disso. E a primeira parte da matéria, dessa segunda parte, né? Eu quero falar com vocês sobre correlações, né? E talvez assim, uma forma da gente pensar sobre correlações, antes da gente pensar necessariamente em olhar para dados e em olhar para slides, né? Em vários momentos, muito no início, assim, isso é uma aula que eu poderia ter vindo no início, tem vantagem e desvantagem de colocar aqui. Mas muito no início da matéria, quando a gente começou a falar de dados observatórios, era comum, e eu acho que um exemplo que a gente viu é que se eu mensurasse o número de palavras numa música, e se eu mensurasse aqui, sei lá, a duração da música
em minutos ou em segundos, sei lá o que foi, né? A gente conseguia ver um gráfico onde cada pontinho era uma música. E esse gráfico não parecia muito com isso, não. E parecia mais ou menos, mas não era tão assim, não. Tem uma concentração gigantesca aqui com música de poucas palavras, mas tinha uma cara mais ou menos assim. Não sei se todo mundo consegue ver para você virar. O nosso gráfico, a nossa correlação entre músicas. Eu não vou abrir o notebook, não. Se não for essa cara, vai também essa cara. Que tinha, eu acho que na aula de estatística básica, média, mediana, etc. Então, se vocês veem um gráfico como esse, vocês acham que tem alguma relação entre essas duas variáveis? Sim ou não? Oi? Sim, por quê? Elas estão correlacionadas. Eles devem estar correlacionadas. Por que eles devem estar correlacionadas? O comportamento de uma é parecido com o da outra. Em vários contextos. Então, quando uma cresce, a outra também aparentemente cresce. Quando uma cai. Certo. Então vamos supor agora. Tem tudo isso em slides também. Você consegue ver o quadro aí? Consegue. Se a gente fizesse agora uma outra ideia, onde os dados tivessem essa. Está aqui um monte de X, mas tá bom. Aparência aqui. Aqui eu só vou chamar de X e aqui eu só vou chamar de Y. Nesse caso, elas estão correlacionadas? Quem acha que sim? Por quê? Opa. Eu acho que se fizer uma função quadrática e se Certo. próximo dos valores, a distância vai ser muito pequena. Exatamente. Só isso. Entendeu? Assim, então, nos dois casos, a gente consegue escrever Y como sendo uma função de X. E é só isso. Assim, não é nada de outro mundo. Mas, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, traçar uma reta aqui, que eu vou chamar aqui de Y', e se eu traçar aqui uma outra reta, que eu vou chamar de Y', né? Aqui eu tenho duas funções Y, que são funções X. Uma vai decrescer A menos X, alguma coisa, e a outra vai crescer A vezes X ou alguma coisa. Qual dessas duas curvas captura melhor essa data? A primeira, a segunda, né? Y. Mas por quê? Qual é a intuição que captura melhor a data? A distância dos pontos, a média, legal. Da média? E que média? Tem duas variáveis. Eu tenho X e Y. Tem duas médias. Existe uma média de X, chamada X bar, e existe uma média de Y, chamada Y bar. Porque diferente do mundo que a gente estava estudando antes, embora a gente não formalizou esse mundo, né, a gente criou uma série de estatísticas para uma variável aleatória apenas. A gente sabe que a gente tem a média dessa variável aleatória. A gente sabe que a gente tem o desvio padrão dessa variável aleatória. A gente tem a variância dessa variável aleatória, né? Seria um S ao quadrado. Eu tenho uma mediana, eu tenho um monte de coisas sobre essa variável aleatória. E também eu tenho aqui as mesmas coisas sobre Y, que aqui é da população, né? Eu posso estimar. Então a sua média que você está falando, né? Ela existe para as duas. Então existe aqui uma média para X e existe aqui uma média para Y. E as duas médias são. A de X está aqui, né? Existe uma média para X e existe uma média para Y.
ou para a duração de música, ou para estudar o que for. Então, não é a distância para a média, mas é uma distância. A distância para onde? Para a curva. Também é só isso. Né? Se eu conseguir mensurar a distância de cada ponto para essa curva, eu sei o quão bom é o meu modelo. Se eu conseguir mensurar a distância de cada ponto para essa outra curva aqui, vai acontecer, né? Subir, descer, subir. Eu sei, aqui tem que subir para cima. Subir para cima, eu sei o quão bom é a outra curva. Então, assim, o código é uma bagunça, já variável. Mas a ideia dessa segunda parte da matéria é só isso, entende? De certa forma, talvez ela seja até um pouco mais simples do que da terceira parte, né? Do que a segunda parte, porque se você já viram cálculo numérico, álgebra de computação de álgebra, se você quer chamar, entende? Vocês já fizeram otimizações como essa. Já otimizaram uma curva para uma quantidade de pontos, né? Então é esse tipo de relação que a gente está preocupado na aula ou nas próximas aulas. E note que essa relação, embora a gente não vai explorar tanto nessa primeira aula, ela pode não ser linear. Aqui eu tenho uma relação quadrática. Ela pode ser cúbica, ela pode ser logarítmica, ela pode ser qualquer coisa. Então, se a gente pega, indo para o quarto dos slides, assim, para quem não consegue acompanhar, já vê tudo rapidinho nos slides. Se a gente lembra da variância, que é um slide que eu já copiei e colei, já veio de cara, né? Ela vai dar assim, uma noção do quão disperso é uma variável. Entendeu? Do quanto essa variável está mudando em relação à sua média. Note que isso é uma variável apenas. Então, a soma dos quadrados do quanto essa coisa muda em relação à média, dividido pelo número de pontos, ou n-1, que dá uma noção assim, dessa distância quadrática média, ou por assim dizer. Né? Eu posso mensurar, então aqui talvez fosse bom, talvez a gente limpar o quadro, se eu tiver aqui um apagadorzinho, né? Se eu voltar aqui para os pontos como eles eram, né? Então, se eu tenho aqui os meus pontos, simplesmente eu tenho valores no eixo x, e eu tenho aqui alguma média de x, que eu vou dizer que está aqui, né? Eu não sei se vai estar aqui mesmo. Eu estou mensurando o tamanho dessas distâncias, o quão longe eu estou de cada média dessa, e estou sumarizando. Então, isso é a variância. Entendeu? A covariância vai ser a mesma coisa, só que para um par de variáveis. A gente vai mensurar conjuntamente o quanto duas variáveis diferem para cada uma das suas médias. Tá? Tentando tirar uma noção de relação linear. Muito da aula de hoje, tirando talvez a correlação de Spearman, que vai vir mais para o fim da aula, só vai falar de relações lineares. Porque também, assim, no mundo da estatística clássica é muito mais fácil de falar de relações lineares. Né? Tipo assim, é muito mais simples a gente otimizar coisas que são lineares. É muito mais simples também otimizar coisas que são quadráticas, porque tem uma derivada definida e o mundo funciona bacana. Então, a nossa variância, ela vai sumarizar a dispersão para uma coluna de dados. E a pergunta é como a gente generaliza isso para dados bidimensionais. Então, só antes de eu continuar, alguém tem alguma dúvida sobre o quadro, sobre a ideia? Sobre o que a gente está falando? Está claro assim? Qual é o nosso objetivo? Certo. Então, vamos em frente. Então, se vocês olham aqui para estes dados. E esses dados eu gerei ontem, basicamente fazendo o seguinte. No eixo X, eu gerei valores aleatórios de uma normal. E no eixo Y, eu também gerei valores aleatórios de uma
normal. E eu não sei se... Eu não quero ficar chaveando tanto para o notebook não, porque eu sei que tira um pouco de, assim, de foco da aula, né? Mas só para ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Fazer até num notebook qualquer aqui. Não, fazer no notebook da aula mesmo. Fazer antes do notebook da aula, mostrar os exemplos. Então, se eu tenho aqui o meu mundo de funções, que eu sei que eu acabo colocando aqui em cima. Se eu faço x igual a np.random. Isso para minha gravação já era, né? .random. Então, se eu gero 1000 pontos x, eu tenho 1000 pontos de uma normal. Se eu faço um histograma desses 1000 pontos aqui x, isso deveria dar mais ou menos uma normal, como a gente já viu em vários momentos do curso, né? É uma normal centrada em 0, com o desvio padrão igual a 1. Aqui tem o número de pontos em cada bin, bem organizadinho, uma normal nossa. Então, se eu gero o y da mesma forma, aqui eu tenho o meu x e o meu y, e eu faço uma dispersão entre x e y, ou seja, gerei 1000 números de um normal para x, gerei 1000 números de um normal para y, e fiz aqui a dispersão das duas. Então é assim que está o nosso gráfico, é assim que está o nosso plot. Igual, ou mais ou menos igual, àquele que está no slide. Existe uma relação entre essas duas variáveis? Sim ou não? Sim? Alguém falou sim? Não? Você falou sim, não, ou falou não por sim? Era você mesmo. Sim. Sim ou não? Existe uma relação entre essas duas variáveis? Sim, quem falou sim? O cara falou sim. Por que existe? Mas se a correlação vai para zero, como é que você está dizendo que tem uma relação entre elas? A relação pode existir, ela só faz muito pequeno que possa ser insignificante. Mas pega as minhas duas linhas de código aqui. Tipo assim... Eu sei que eu já motivei isso também umas 1000 vezes na matéria, por isso que às vezes eu acho bom a gente pensar em código, né? Ajuda para quem é de computação, pelo menos me ajuda bastante. Eu gerei 1000 números aleatórios de uniforme, certo? No X. Esse meu Y, que está aqui, é uma linha completamente independente da de cima. Você vê que essa linha não tem nenhuma relação com a de cima, tirando os meus 1000 pontos, certo? Então eu gerei duas variáveis aleatórias, ou duas amostras, né, de um normal. A população seria o normal, né? Eu gerei duas amostras de uma normal, independente uma da outra. Não tem dependência entre uma e outra. Então não tem como ter essa relação. As duas têm características comuns. As duas são normais 0,1. As duas vêm de dado 0,1. Mas uma foi amostrada de forma independente da outra. Então não tem correlação entre x e y. Esse coeficiente de correlação que você está pensando, talvez se já viu alguma matéria, pode até ser maior do que zero, mas ele vai ser muito próximo de zero para esses dados. Alguém vai falar alguma coisa em algum momento? Tá. Porque se eu fizer isso aqui, por exemplo, que é o caso mais extremo, só fazer y igual a x, aí eu tenho uma relação perfeita. Entende? Eu tenho uma relação em linha reta, seria uma relação perfeita. Se eu faço y igual a x mais alguma coisa, na hora que eu estou pegando o valor de x, que é uma variável aleatória, e estou somando um pouco de ruído, que é uma outra variável aleatória, mas aqui está a relação y é uma função de x, que é o que estava ali no nosso quadro. E se eu rodo essa linha aqui,
a gente chega mais perto do caso das músicas. Que seria o caso em que dados reais devem começar a se parecer. Existe uma relação entre x e y com algum ruído aqui no meio. Note que a outra, embora os dois são meio chato de ver, e tem algumas dicas também de como a gente pode observar esse traço melhor, né? Note que a outra é bem mais assim uma mega bolona, entendeu? Enquanto a primeira tem um pouco de uma diagonal aqui, nesse sentido. Então isso é uma correlação linear. Quando a sua variável y, ou seu eixo y, né, conseguir ser escrito como uma função linear da sua variável x, e essa função linear ela tiver um erro pequeno, onde esse erro pequeno pode ser mensurado pela distância desses pontos para essa curva, entende? A gente cria, ou a gente tem a evidência de que x vai ser essa relação de y. Não tem muito como dizer isso de outra forma, não. Então, só adiantando um pouco o slide, né? Que até ficou meio esquisito, né? Mas ok. Os labels. Então, no eixo x, eu tenho uma variável aleatória. Esse label aqui vai estar errado. E no eixo y, eu tenho a variável x somada de algum ruído, que é uma outra normal. Mas eu forcei as duas variáveis a ser uma função da outra. Eu meio que forcei a barra mesmo. Mas isso seria a nossa relação linear. Obviamente, a gente pode ter uma relação também inversa. Tipo, y pode decair quanto x vai aumentando. Entende? Isso aqui também ainda vai ser uma relação linear. Então, quanto maior o valor de x, menor vai ser o meu valor de y. Aqui eu também tenho uma relação. Aqui eu também consigo pensar em uma linha reta, cruzando os dados assim e capturando essa relação entre um e outro ponto. E por fim, aqui eu tenho o dado que estava também no quadro, né, de uma relação quadrática, em que eu também forcei a barra para essa relação acontecer. Mas não é tão difícil não, você pensar em fazer isso em Python, porque você pode pegar assim, dizer que sua variável, na verdade, é o produto de x vezes x. Então, isso aqui vai ser um produto para cada elemento do vetor, vai elevar ao quadrado, somar um ruído, e aqui a gente vai ter a nossa relação quadrática, cúbica, como você quiser. Então, todas essas relações elas vão ser possíveis de acontecer em dados reais, embora não vão ser tão bacanas quanto essas nossas. Se você ver um gráfico desse em dados reais, eu ficaria muito surpreso. Mas vai aqui, gente, porque é muito bonitinho para acontecer em dados reais. Né? Mas poderia sim acontecer num canto muito comportado. Então, só para a gente fechar, né? Deixa eu perguntar se vocês têm dúvidas. Tipo assim, quais dessas aqui têm relação linear? Quais dessas figuras vai ter uma relação linear? Né? Qual? Fala alto, gente, por favor. Debaixo da direita. E essa aqui tem uma relação? Tem, né? Essa aqui não é. Então, esse é o resumo dessa primeira parte da aula. Então, aqui eu tenho sem relação. Embora também não seja claro ainda como isso aqui vai estar sem relação. Ali eu tenho uma relação linear, não linear, e aqui eu tenho uma relação linear. Que é o nosso foco, assim, a aula de hoje, a próxima aula e a outra aula vai focar só em relações lineares. A gente não vai sair muito desse mundo das relações lineares, não, né? Então, sabendo disso, ou sabendo que o gráfico tem essa forma aqui, comece a pensar que tem a ver com a sua dúvida inicial nesse plot de outra forma, né? Então, por isso que esse quadro vai ser outro para mim, porque eu sei que vocês não vão conseguir ver nada aqui dos slides, né? Com essa... Até que dá para renderizar. Então, se eu tenho os meus dados, se eu tenho eles no eixo x e eixo y,
mais ou menos como está aqui. Isso aqui não existe. Mas se eu tenho os meus dados no eixo X e no eixo Y, eu consigo representar as duas médias como duas linhas. Entendeu? Então aqui seria a média de Y, nessa barrinha, e aqui seria a média de X, nessa outra barrinha, né? E quando você pensa na relação linear, ela vai ser uma cara mais ou menos assim, né? Vai ser uma nuvem de pontos ocupando mais ou menos esse espaço aqui. Dada uma relação linear positiva, em quais quadrantes esses pontos se concentram? Se eu quebrar isso aqui em 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. Onde é que vai estar a concentração de pontos para essa relação linear? Oi? No 1 e no 3, certo. Como é que você mensura isso? Como é que faz um código na sua cabeça para mensurar isso? Vai ficar assim os pontos, então os quadrantes 1, 2, 3 ou 4. Só contar. E só contar, você identifica o quadrante. Oi? Pelas médias. Então aqui. Qual é o código? Então, para um ponto x, y, para um pontinho x, y, um pontinho x, um y, né? Eu consigo ver se está acima ou abaixo dessa média. Tipo, eu consigo ver se x1 for maior do que x barra, quer dizer que está aqui em cima. E se quer dizer que está aqui, né? Aqui está o x. E se y for maior do que y barra, quer dizer que vai estar aqui. Com esse y eu consigo fazer isso. Então eu consigo contar a quantidade de pontos em cada quadrante. Esse é o primeiro passo para fazer essa correlação. Embora a gente não vai fazer por contagem, não, porque alguns de vocês talvez já estão conseguindo ver que tem um problema em simplesmente contar essa quantidade de pontos aqui. Então, quando eu colocar a minha correlação e representar as duas médias, se a correlação linear for bem definida, e note que aqui eu estou forçando correlações lineares que são muito bem definidas, né? Estou fazendo dados sintéticos meio que na força, né? Então, quando ela é positiva, vai estar nesse 1 e 3, né? Se eu fizer 1, 2, 3, 4. Quando ela for negativa, vai estar no 1, 2 e 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, se eu conto a quantidade de pontos em cada quadrante e eu simplesmente divido pelo número de pontos, vocês acabaram de criar um coeficiente de correlação. Entendeu? E ele não é inútil, não. Tipo assim, ele funcionaria razoavelmente bem se a gente pensasse em relações como essas. Entendeu? Então foi com isso que Pearson, né, que é um estatístico famoso, se deparou em algum momento da vida dele, entendeu? E pensou assim, ok, como é que eu vou sumarizar agora isso de uma forma que seja mais inteligível, né? Ou em um número que seja mais inteligível. Então a gente quebra aqui os nossos quadrantezinhos, 1, 2, 3, 4. A gente pode, e o outro vai ser 2 e 4, né? Eu também já falei isso. A gente pode agora começar numa métrica, pelo menos para essa correlação linear. E essa métrica, ela se chama de covariância. Então, se a variância mensura a dispersão em dados unidimensionais, a covariância vai mensurar uma noção de crescimento de dois dados em conjunto. Quando esse número é alto, isso quer dizer que os dois crescem um junto com o outro. Quando esse número é baixo, quando é perto de zero, isso quer dizer que os dados não têm relação nenhuma. E quando esse número é negativo, isso quer dizer que os dados, um decresce enquanto o outro cresce. Então, tem os nossos dados x, tem os nossos dados y, só formalizando um pouco assim a ideia.
X é um vetorzinho de pontos, x1, x2, x3, x4. Y é um vetorzinho de números, y1, y2, y3, y4. Os dois dão um ponto numa coordenada cartesiana normal, entende? Sem muitas dificuldades. E se a gente, ao invés de contar os pontos, a gente pensar de outra forma? Então, se você pegar esse produto aqui, tipo, cada valor vai ser subtraído de sua média. Então, a gente vai pegar xi menos x barra, e cada valor de y também vai ser subtraído de sua média. A gente vai pegar y menos y barra, e a gente faz esse produto, né? Então, os pontos que estão aqui, eles estão abaixo da média de x? Sim ou não? É só para ter a noção. Sim ou não? Sim. Estão abaixo da média de y. O produto de dois números negativos vai ser o quê? Positivo. Então, só em fazer esse produto, sempre que os pontos caírem aqui, eu vou somar um valor positivo. Eu vou somar um valor positivo esquisito, que vai ser esse valor positivo aqui. Mas ele vai ser positivo. Quando cair aqui, qual vai ser o sinal que está acima? Negativo. Quando cair aqui, positivo novamente, né? 2 positivos é um positivo. Quando cair aqui, negativo novamente. Então, some isso, normalize de alguma forma, e você acabou de criar uma correlação. Você vai somar um número positivo sempre que os pontos caem abaixo da média, dos dois ao mesmo tempo. Vai somar um número positivo sempre que os pontos caem acima da média, dos dois ao mesmo tempo. Aqui, quem já quiser adiantar próximas aulas, a gente já está chegando muito próximo, começar a definir uma linha retazinha passando por esses dados também. Mas por enquanto a gente está só focando assim, quantos pontos estão aqui. Essas distâncias daqui, multiplicado por essas distâncias daqui, ou seja, a distância para cá e para cá, para cá e para cá. O produto entre elas, a gente faz a soma. Então aqui eu vou ter a quantidade de pontos desse quadrante multiplicado por um número qualquer, não o mesmo número, mas vai ser positivo para todos eles, negativo para todos eles, positivo, negativo, etc. Se eu somo isso, então se eu somo esse produto, e se eu tiro a média desse número, onde para tirar a média a gente pode dividir por n ou por n menos 1. Não importa muito, como eu já falei assim, as bibliotecas de Python no geral dividem por n mesmo, assim, é meio que a decisão da linguagem. Quando tem muitos pontos, não importa tanto. Mas quando você tirar e dividir por n menos 1, que é apenas dizer que a gente tem um estimador sem viés, porque com a média, que é um ponto, e n menos outros pontos, eu consigo recuperar o último ponto. Isso quer dizer um estimador sem viés, tem só o mínimo de informação possível nele. Eu estou falando de retenção. Então, quando eu fizer esse produto aqui e tirar a média dessas distâncias, a gente pode pensar nessa média como dividir por n mesmo. A gente acaba de computar a covariância entre os nossos dados. E isso é uma função que não é muito difícil de vocês programarem em Python, né? Então, ela está lá embaixo, mas só para talvez mostrar aqui, tipo assim, xy. Só em fazer algo tipo assim, x menos x ponto min multiplicado por y menos y ponto min. Tem uma série de coisas que eu vou fazer nessas aulas que acaba que eu não explico tão bem. Deixa eu só e retorno isso aqui. Então essa função aqui, tipo, para cada ponto x, subtraia da média, e a subtração da média vai ocorrer ponto por ponto. Para cada ponto y, subtraia da média, e a subtração vai ocorrer ponto por ponto. Esse meu código tem um erro, por causa de precedência de operadores, né? Multiplicação tem precedência maior do que subtração.
Então, primeiro remova a média de x, depois remova a média de y. Tire a média desses dois pontos. E se eu fizer aqui para um caso que está aqui, dá um número 3. Que pelo menos é positivo. Então, existe alguma relação linear nesse gráfico aqui, embora não vai ser uma relação muito boa, porque 3 é um número baixo. Eu vou falar como normalizar isso aqui já já. Obviamente, isso aqui vai ser esquisito, né? Porque eu fiz x ao cubo, mas x ao cubo cresce, pelo menos. Y cresce quando x vai crescendo. Se eu fizer uma relação mais bem comportada, só uma relação linear pura mesmo, né? Eu multipliquei, né? Isso aqui é um mais. Só uma relação linear mais bem comportada, a covariância ainda vai ser positiva. Mas olha que loucura, né? Deu um número menor. Mas ela ainda é positiva, capturando a relação entre x e y. Então esse número ele é interessante, ele vai ser assim bacana, né? E dá para entender porque ele vai dar um número menor também, né? Como as variáveis crescem ao cúbico, né? Uma delas, essa distância da média vai crescer também ao longo do tempo, ao longo quando vai aumentando, né? Então assim, esse número ele é positivo, mas é difícil interpretar ele. Não é fácil a gente falar assim, necessariamente, o que é uma covariância. Se você pegar os sinais da sua covariância, e se você pensar que você vai ter uma variável x mensurando, sei lá, o preço de um carro, e uma variável y mensurando, sei lá, a aceleração de um carro, esse produto aqui vai ser uma variável, uma unidade, preço vezes aceleração. E qual é a média do quadrado dessa coisa? Assim, preço vezes aceleração. Não é o quadrado, mas qual é a média de preço vezes aceleração? Dividido por esse menos 1. Então não é um método muito simples de entender. Para aclarar a ideia, alguém tem alguma dúvida na ideia, pelo menos? Quem está fazendo? Então, ok. E o que é a minha correlação de Pearson, né? Antes talvez entrar numa métrica um pouco esquisita, um pouco estranha. Deixa eu agora passar para o meu notebook e fazer um bom uso dele. Então, deixa eu rodar ela aqui, restart. E deixa eu pegar aqui uns dados reais. Vai ter dados reais aqui embaixo. Sintético, 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 sintético. Dados reais. Então, deixa eu pegar aqui dados, que é uma tabelinha, onde essa tabelinha vai ter, para cada carro, qual é o nome do carro, qual é o ano que o carro foi lançado, qual é o preço médio do carro em milhares de dólares. Isso aqui não é real, isso aqui é em milhares de dólares na época que o carro foi lançado. Qual é a aceleração do carro? Isso aqui vai estar em milhas por hora, porque é dado americano, mas não importa, assim, mas qual é a aceleração do meu carro? E quanto de milhas o meu carro faz por litro, né? Ou por galão aqui. Ou seja, quanto maior esse valor, mais econômico é o meu carro. Ele faz bastante milhas por galão. Antes da gente, talvez, começar a pensar nos dados, né? Se eu pegar algumas dessas colunas aqui e eu correlacionar elas, por exemplo, se eu fizer uma correlação, então eu tenho 3 ou 4 colunas numéricas, né? Quem quiser ver o ano com uma coluna numérica, e pode ser o quê, nesse caso? Distância entre anos é uma coisa fácil para mim. Então, se eu pegar algumas colunas numéricas, né? E eu tirar uma correlação
entre elas. Então, se eu tiro uma correlação entre o preço de um carro e o quão econômico é meu carro. E vamos supor que isso é positivo. Então, só para a gente também não ficar no mundo da matemática. Vamos supor que isso aqui tudo é positivo. O que isso quer dizer? Alguém? Deixa eu ajudar vocês um pouco assim. Se a correlação for positiva, então quer dizer que tem uma relação linear, ou algum tipo de tendência linear, entre o quão mais caro é um carro e o quanto ele é econômico. Então, carros econômicos tendem a ser mais caros. Eu não sei se existe nos dados, não. Assim, eu não sei se isso vai existir nos dados, não. Mas uma relação de um carro econômico ser mais caro, vocês acham que ela faz sentido? Sim ou não? Por que não? Oi? A ideia é o carro econômico ser mais caro. Isso. Faz sentido porque talvez precise de mais tecnologia para que ele seja mais econômico. Isso, mas essa explicação que você falou para mim, ela está atrás de quê? De uma causa, né? Entendeu? É só você vai chegar, a gente mostrar um pouco mais da matemática. Algumas dessas variáveis, elas vão se correlacionar. Entendeu? Mas isso não quer dizer que uma vai causar a outra. Se eu achar uma correlação entre preço e combustível, eu tenho que começar a pensar numa frase como você falou assim. Ah, mas espera aí. Se eu pego uma relação entre preço e combustível, quer dizer que carros mais econômicos são mais caros? Quer dizer que carros mais econômicos precisam de uma tecnologia maior para, ou mais bem feita, já como você quer mensurar isso, para ser lançado e ter esse preço? E note que eu não tenho nada disso nos meus dados. Agora, se eu acho uma correlação entre aceleração e consumo, ela é causal? Sim. Provavelmente sim, né? Mas mais perto é causal, né? Tipo assim, porque tem uma lei física aí, né? Tipo assim, quanto mais eu acelero, mais consumo eu gasto. Então, só para fechar esse parênteses, assim, isso está nos slides também. Tem um lado meio crítico dessa brincadeira de ciência de dados, que talvez se perdeu um pouco assim na segunda parte da matéria, do assunto que ficar mais pesado, né? Então, é o lado de vocês. Assim, é o lado de vocês pensarem em como explorar esses dados. É o lado de vocês pensarem em como tirar essas relações. Vai ter um mundinho maior de matemática agora, entendeu? Mas no fim a gente ainda está atrás de responder perguntas. Né? A gente está atrás de como tirar relações entre essas nossas perguntas. Mas aqui eu tenho os meus dados. A primeira coisa que a gente pode ver dos dados, primeira parte da matéria que eu gosto de fazer, é olhar um histograma de cada um deles. Então aqui está o histograma de aceleração. Então quantas milhas por hora um carro faz e quantos carros fazem aquela milhagem por hora. Tem uma tendência aqui em 12 milhas por hora. Teria que converter para quilômetros para talvez interpretar mais. Tem dois picos, né? Talvez carros um pouco mais econômicos, carros médios e carros rápidos aqui. Tem uma coisa nesses dados que eu não falei, que são carros híbridos, ou seja, são carros elétricos. Ou seja, a quantidade de vendas de carros elétricos, híbridos, né? Assim, que são elétricos e combustível, foi crescendo ao longo dos anos. Então a gente consegue ver isso aqui nos nossos dados, a quantidade de carros por ano elétricos. O preço de um carro, ou seja, um carro híbrido americano custa em média seus $30 mil. Então, mas tem alguns que já custar seus $120 mil. E por fim, milhas por hora, milhas por galão. Então aqui a gente tem a noção de o quão econômico é um carro, quantas milhas por galão ele faz. Tem mais ou menos 3 picos, né? Uma coisa meio trimodal, talvez bimodal, para você interpretar isso. Ou depende dos bits, porque só caindo mesmo, mas no geral, concentração aqui perto dos 20 e 30. Tudo isso a gente já viu, mas tudo isso eu coloquei no notebook só para chegar para vocês assim, quando eu mostrar aqui as correlações, né? Então aqui eu tenho a dispersão do meu carro, que é só aquele scatter plot
plot.scatter x e y, é a linha Python. Todo o resto é só enfeite de gráfico. Então, a gente vê uma correlação de consumo, não, né? A gente vê uma correlação de preço por aceleração. Quanto mais veloz for o carro, maior vai ser o preço do meu carro. Novamente, isso é causal? Para mim, isso não é causal. Tipo assim, talvez tenha uma explicação causal aí, mas eu não entendo tanto de carro, mas tipo assim, eu acho que carros mais caros, tipo assim, carros de esporte, carros não sei o quê, esporte vão ser mais velozes e vão ser mais caros. Mas talvez você consiga fazer um carro veloz que não seja tão caro, se você usar peças mais baratas, alguma coisa tipo. Pequena interpretação minha do mundo dos carros, eu não sei. Aqui a gente vai ter o consumo por aceleração. Ou seja, quanto mais rápido for o meu... Quanto maior for o meu consumo, reduz a minha aceleração. Ah, sim, porque isso aqui é milhas por galão. Ah, que estranho, né? Alguém consegue explicar isso? Não tinha reparado nesse detalhe, não, né? Quanto maior o meu consumo por galão, que eu acabei de falar o contrário, né? Mais lento é o meu carro. Eixo X, consumo por galão. Eixo Y, aceleração. Tá certo? Por que tá certo? Será que eu entendi coisa errada? Quanto menos milhas por galão, certo? Ah, tá. Maior aceleração, porque é chato de ver, né? Aqui seriam os carros menos econômicos e mais rápidos, né? É que veio errado o gráfico. Tá bom, então é que veio errado. Tá tudo ok, né? Que a parte do meu causa pra gente. E quando a gente olha para preço e para o consumo, a coisa já fica um pouco mais esquisita, né? Então aqui eu tenho o preço do carro em milhares de dólares, aqui eu tenho o consumo. E note que parece que tem uma relação. Parece que os pontos têm que decair aqui numa exponencial um pouco esquisito. Essa relação com certeza não é linear. Por que é interessante olhar para tudo isso e entender esses números, né? Porque... Oi. Qual que é a unidade que está medida aí no preço? É milhares de dólares. Então isso aqui é 60 mil dólares. E aqui eu tenho 20 mil dólares. E a forma que eu faço esse gráfico, que eu gosto de fazer esse gráfico assim, dicas simples de ciência de dados, eu gosto de plotar eles com uma transparência. Você vê que todos esses plots aqui tem um pouco de transparência, que é esse alfa aqui igual a 0,6. E eu também gosto de fazer a bolinha ser mais ou menos grande. O motivo é o seguinte, quando você faz plot de scatter como esse, vai começar a ficar ponto em cima do outro. Então, quando está transparente, eu consigo ver quantos pontos tem em cima do outro. E eu consigo ver aqui que mesmo se eu tivesse relação de alguma forma, a maioria dos pontos do eixo X estão concentrados por aqui. Alguns estão um pouquinho em cima um do outro. Então, só explicando aqui os parâmetros do meu gráfico, né? Porque aquele gráfico que está lá tem a ver com isso aqui. Ele meio que representa esse histograma aqui no eixo X e no eixo Y, né? Então, existe um histograma de pontos do eixo X, existe um histograma de pontos do eixo Y, e mesmo se você tiver uma relação linear como essa, que esse meu histograma for assim, o algo do tipo, né? Quer dizer, tipo assim, existe uma relação linear, mas boa parte dos pontos estão aqui, né? Bom, a gente não vai entrar muito nisso, não, mas vamos por partes. Certo. Aí por que é bacana ver esses gráficos, né? Para entender as unidades dos meus dados. Entende? Então, quando eu mensurar a minha covariância com uma função quase igual à função que está no slide, né? Aqui eu só fiz a coisa correta de dividir por -1. A gente vai ver uma relação positiva entre aceleração e preço e negativa entre preço e milhas por hora, que é esse último gráfico aqui. Então a gente captura essa noção. E desempilhando tudo que eu falei até agora, o grande problema é que essa métrica
ela é não normalizada. Não é fácil a gente interpretar essa métrica, não. E falar que uma métrica normalizada é interpretável também é uma mentira, uma falácia. Mas pelo menos a gente sabe que tem um valor máximo e a gente sabe que tem um valor mínimo. Né? A gente consegue pelo menos mensurar o quão perto a gente está dos extremos. Se vocês pegarem os seus dados, então se eu pegar aqui os meus dados data frame, que aqui eu tenho a aceleração e aqui eu tenho as milhas por hora, por exemplo. Então se eu pegar aqui a minha aceleração e as minhas milhas por hora, pegar só duas colunas. Aqui eu tenho aceleração e aqui eu tenho milhas por hora. E eu computo a média, então eu tenho a média da aceleração, que é 11, e eu tenho a média das minhas milhas por hora, que é 14. Reduz um do outro, é meio mágico mesmo, pandas. Então aqui eu estou reduzindo cada coluna da sua média, que é um pouco o truque que a gente fez ali. Então aqui eu tenho tirando a aceleração e aqui eu tenho tirando a média e tirando as milhas por hora. Aqui eu tenho alguns casos positivo e negativo, como a gente já viu, né? E uma outra coisa que a gente pode fazer também, que tem a ver com um pouquinho aquelas aulas de intervalo de confiança, é que a gente pode padronizar os dados no que é chamado de uma padronização Z, né? Numa escala Z. Então, dados de uma escala Z, como a gente já viu antes, vai ser cada ponto menos a média, dividindo pelo desvio padrão. Então aqui eu dou um pouco uma normalizada nos meus pontos. E os meus pontos vão começar a ficar, estou ficando sem quadro aqui, né? Parecendo como normal 0, 1. Aqui vai ter 0. E aqui vai ter o nosso desvio padrão. Ok. Se vocês tiram agora a covariância com esses dados dessa forma, com esses dados assim padronizados entre -1 e 1, que é um pouco que eu vou fazendo aqui embaixo. Então eu tenho os meus dados, eu tenho cada um menos a média. Aqui eu só fiz marcar quais vão ter um impacto negativo, né? Quando os sinais são diferentes, quais vão ter impacto positivo, tipo esse aqui, quando os sinais são iguais, né? Daquela minha variável, na métrica de correlação. Mas se eu padronizo os dados, tirando a média e dividindo pelo desvio padrão, e faço uma correlação desses dois dados, agora isso vai dar um número entre -1 e 1. E isso é o que é chamado da correlação de Pearson. Quando você for ver a fórmula da correlação de Pearson, geralmente vão ter versões bem complicadas. Ou seja, vai ser a covariância dividido pelo desvio padrão de X multiplicado pelo desvio padrão de Y. Ou vai ter formas tipo essa aqui, em que você vai quebrar essa métrica. Aqui é a covariância quebrada. E aqui está o desvio padrão de X, que é a raiz da variância. E o desvio padrão de Y, que é a raiz da sua variância também. Aí você vai se perguntar, poxa, mas por que esse troço é entre -1 e 1, né? Existe uma inequalidade, que eu esqueci o nome agora, onde se você pegar o produto interno de dois vetores, isso aqui sempre vai ser menor ou igual ao produto da norma desses dois vetores. Aqui em valor absoluto. Então, essa equação aqui, se você lembra de álgebra vetorial, é um produto interno entre dois vetores. Entre o vetor xi menos média e yi menos média. Essa parte aqui é uma norma, porque a norma é a raiz da soma ao quadrado. Essa parte aqui
é uma norma, porque a norma é a raiz da soma ao quadrado. E o número vai dar entre menos 1 e 1, por consequência. Assim. Então foi assim que Pearson fez para normalizar essa coisa, para ficar entre menos 1 e 1. Se você talvez não consegue entender a noção da normalização, né? Não é certo, mas talvez ajude um pouco. Quando você fizer a sua padronização, x menos x barra produzir o padrão, y menos x barra produzir o padrão, você pode pensar assim, isso aqui raramente vai ser acima de 1 no normal, isso aqui raramente vai ser acima de 1 no normal. Não sei se é a melhor interpretação. A multiplicação dos dois pela média vai dar um valor entre 0 e 1. Não é errado, mas também é outra forma de ver. Mas no fim, a sua correlação, que aqui fica mais clara essa coisa das normas, né? Então a covariância pode ser vista como um produto interno entre os dois vetores. E cada desvio padrão é a norma de um vetor. Aí você vê que a coisa vai dar entre 0 e 1. Por que tudo isso para ter um número entre 0 e 1, né? Porque agora eu tenho uma interpretação muito mais simples. Agora eu sei que quando isso for menos 1, eu tenho uma perfeita anticorrelação. E eu sei que quando isso for igual a 1, eu tenho uma correlação perfeita. Não se preocupem tanto com essas provas de porque vai ser entre menos 1 e 1 e tal, assim, parece mais para ter uma noção, quem quisesse ter uma noção disso, né? Mas se preocupe com a interpretação. Então, se eu pego os meus dados lá em cima novamente, eu vou parar já. Eu pego os meus dados lá em cima novamente. 0. E eu faço dados bem simples, onde x é igual a y. Opa! X é igual a y. Que é uma reta perfeita. Uma reta perfeita mesmo. E eu tiro aqui que em Python existe essa função. A correlação de x e y. Isso deveria dar 1. Então, uma reta perfeita vai ter uma correlação de 1. Se eu inverto o sinal, isso vai ter uma correlação de menos 1. Então, você vai ver com o seu númerozinho o quão próximo você está na correlação inversa, o quão próximo na correlação perfeita. Se você faz as nossas duas bolinhas, que foi a sua falando, isso aqui pode ter uma correlação, note a correlação é quase zero quando eu tenho duas variáveis independentes. Normal. Alguma dúvida? Não? Eu fico surpreso, tem uns assuntos que eu acho pesados, vocês têm dúvida nenhuma. Então, vocês não estão seguindo, ou pelo menos... Então, vamos ver se vocês entenderam a ideia. Qual seria a correlação? Tem dois repetidos, né? Não, tem não. Qual seria a correlação que vocês acham nesse caso aqui? 0,9, né? Que se aproxima do quê? De uma reta. Qual seria a correlação nesse caso aqui? 0,25, né? Por quê? Porque 0 é a outra, né? Seria por isso, mais ou menos. Essa aqui é meio chato de ver, mas existe sim um pouquinho de uma tendência linear aqui nos seus pontos. Então, essa aqui vai ser 0, essa aqui vai ser negativa por consequência. Então, é assim que vocês tiram as suas correlações. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de dados. Nossa, legal. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de dados numéricos, né? Tá, só para fechar essa parte, existe uma biblioteca que eu não falei ainda, e depois entrar em um pouquinho mais teórica, né? Existe uma bibliotecazinha que eu não falei ainda, que se chama Seaborn. Eu não sei porque tem esse nome não, mas Seaborn em Python.
geralmente a gente importa ela como esse SNS aqui, que ela deixa Python um pouco mais perto do mundo de R, e ela consegue fazer gráficos como esse aqui, que é tipo assim, faça a correlação de uma vez só e o histograma entre todas as suas variáveis, né? Para você ter uma noção visual melhor dos seus dados como um todo, né? Então aqui é bem mais fácil de interpretar, né? Existe uma correlação entre aceleração e preço, como a gente falou. Dá para ver, obviamente, que os pontos estão mais concentrados aqui, porque a aceleração que está aqui tem pontos mais para a esquerda, preço que está aqui também tem pontos para a esquerda. Então, embora exista uma relação, no geral os dados estão aqui nesse quadrante. Nós temos uma história longa, entendeu? Interpretar pontos. Assim, toda a parte de visualizar os pontos também importa. Aqui a gente vai ter essa relação negativa, mas não como parece que ela é puxada com alguns poucos pontos apenas, né, que estão aqui, que são pouquíssimos casos. Então, para você interpretar essa correlação, esses números, a máxima do início da matéria sempre vai existir. Sempre olhe para os seus dados. Sempre olhe para coisas como essa, para que vocês consigam entender essas correlações. E pulando para frente no assunto, existe os 4 plots clássicos de Anscombe, que eu esqueci como é que fala o nome dele, em que todos esses plots aqui, esse aqui que tem uma relação linear mais clara, esse aqui claramente não é uma relação linear, depois que você vai. Esse aqui é um trabalho todo mundo em cima de uma reta. Isso aqui dá até não, quando eu vou no plot em Python, coisa não funciona. Mas tem um pontinho aqui, talvez seja tão claro para vocês verem. E este outro gráfico aqui, que tem um outlier aqui em cima, todos eles têm o mesmo coeficiente de correlação. Todos eles vão ter uma correlação de Pearson igual a 0,83, se eu não me engano. Então não olhe só para os números, também olhe para os dados, para ter uma noção de como isso aqui vem evoluindo. Dúvidas? Tudo certo? Então, ok. Vocês acham que esse gráfico aqui vai ter uma correlação de Pearson alta ou baixa? Oi? Por que baixa? Vamos talvez fazer uma coisa que eu não coloquei nos... Só para vocês entenderem quais são os problemas, né? Diferente da última parte da matéria, em que eu tentei falar dos problemas logo de cara, que eu vou falar dos problemas durante... Existe uma tabelinha que eu não vou achar em nenhum lugar agora, então eu boto no slide depois. O que basicamente vai dizer assim, uma coisa entre 0,4 e 0,6 já pode ser visto como uma correlação moderada. Uma coisa acima de 0,6 para 0,8 vai ser alta e acima de 0,8 muito alta, entende? Em valor absoluto. Entende? Essas regras que o povo vai criando. Então, qual é a primeira falácia que existe? Então, assim como a outra parte da matéria, o grande problema que estatística sofre e vem sofrendo são essas regras que o povo cria. Tipo, se for acima de 0,x, seja feliz. Tudo isso aqui é acima de... Cadê, Jesus? Tudo isso aqui é acima de 0,8. E claramente, isso aqui não é linear, isso aqui também não é linear. Esse gráfico aqui, eu não sei quanto é, mas está aqui embaixo. Não, peraí, calma. Não, está aqui embaixo, 0,86. Esse gráfico aqui tem uma correlação linear acima de 0,8. Então, ela vai ser alta. Mas a relação aqui ela não é nem um pouco linear. Existe, sim, a tendência dos pontos crescerem quando a gente vai aumentando o outro. Né? Você viu que em algum momento eu fiz um x ao cubo, né? Que faz isso aqui. E aqui também dá uma variável, dá um coeficiente de correlação alto.
Para tratar de casos como esse, assim, de casos não lineares, vocês têm duas, ou três, ou quatro, mas duas alternativas que talvez caibam no escopo do curso. Uma é fazer uma transformada, ou seja, você pode tentar transformar os seus dados para que isso aqui vire uma coisa linear. Então, o que é que são esses dados, né? Então, isso aqui é um log. Então, eu posso tentar transformar esse y igual a log de x em alguma relação linear, transformando um para o outro. Eu não vou falar tanto isso, não. Mas a outra que a gente consegue fazer é o que é chamado da correlação de Spearman. Então, deixa eu só passar aqui que eu já falei tudo isso, né? Só para mostrar aqui a covariância, negativa e negativa. Nota que a relação é bem mais comportada, não é menos 125, é menos 0,5, que é um valor moderado, não é muito alto. Aqui é um valor 0,7, que já é mais ou menos alto. Para essas duas colunas. Correlação não, né? Covariância e correlação. Tá? Esse foi o spell check. Né? Plot de pares, que já falei. Aqui tudo tem uma correlação 0,8. E existe também o que é chamado da correlação de Spearman. Só para a gente fechar um pouquinho esse mundo das correlações. Então, quando você quer tentar ter algum tipo de dependência, ou extrair algum tipo de dependência, que você consegue ver do seu gráfico, que parece que não é linear, mas pelo menos existe uma tendência de crescimento, existe aqui a tendência de quando x cresce, y cresce, não necessariamente de forma linear, mas ok. A correlação de Spearman, como é que ela funciona? Você vai pegar os seus dados originais. Então, os seus dados originais vai ser tipo 40, 2, 100, menos 590. Isso é o seu x. Vai pegar os seus dados originais y, que vai ser 8, 5, 12, 7.8. E você vai converter isso. Converter isso para quê? Né? Eu falei, você pode tentar já com as logarítmicas, fazer transformado em variável e voltar para o mundo linear. Se você tem a ideia de quando um cresce, o outro cresce, você transforma isso para um rank, ou para um posto, que é um nome português que eu acho muito feio, mas um posto dos dados. Onde o que é o posto dos dados? O menor... Isso. Isso aqui é negativo. O menor dado que eu tenho é o 590. Então, este dado ocupa a posição 1. O segundo menor é o 2, que vai ocupar a posição 2. O terceiro menor aqui vai ser o primeiro dos dois casos, né, que é o 40 e o 8.6. E o último vai ser ali também o 4. É o terceiro, né, 1, 2, 3, que está na posição 4 dos dois. Não. E o último vai estar aqui na posição 3. Nesses dois casos, entende? Se você correlaciona esses dois vetores com uma correlação de Pearson mesmo, ou se você não pegou a correlação de Pearson, que é só normalizar a covariância, pode ser com covariância, né? Qual é o sentido por trás dessa nova métrica? Qual é a ideia dela? Alguém não entendeu a métrica assim? Vou fazer isso por passos, tá? Então. Fazer por passos para melhor, né? Então, se eu tenho aqui os meus dados, aqui eu tenho os meus dados em Python, eu criei dados sintéticos. Um vetor x, sintéticozinho mesmo. Então, o vetor x tem os números 7, 8, 9, 10, 1. Tem uma função arcsort, que é um nome meio feio, mas a ideia dessa função arcsort é tipo assim, se você indexar os vetores por esse arcsort, vai surgir um vetor ordenado. Então, qual é a posição de cada elemento nesse meu vetor ordenado? Então, o primeiro elemento aqui
que é o meu x.arcsort, vai ser o 4. O meu segundo elemento aqui vai ser o 0. Então, 1, 7. O meu terceiro elemento vai ser o 8. O meu quarto vai ser o 9. E o meu quinto vai ser o 3. Então, se você retornar o vetor começando de 4, 0, 1, 2, 3. 4, 0, 1, 2, 3. Ordenei o vetor. Ótimo. Se eu pego um arcsort agora neste vetor de arcsort, deixa eu só falar aqui. Eu vou retornar o ranking dos meus dados. Então, o que é o ranking dos meus dados? O último elemento do meu x. Deixa eu fazer isso de outra forma aqui. O último elemento dos meus dados x é o primeiro no ranking. O segundo no ranking é o 7, o terceiro no ranking é o 2 e o quarto no ranking é o 8. E eu correlaciono agora esses postos, ou esses rankings. Note que essa transformada de mudar os dados de números para posições num vetor ordenado, né, ou posições num ranking, ela independe da função que é usada. Se for cúbico, se for logaritmo, seja lá o que for, o que eu vou falar assim, o primeiro de um caso é o primeiro do segundo, o segundo de um caso, assim, eles tendem a compartilhar a mesma posição. O maior elemento aqui no eixo x, ele é o maior elemento no eixo y? Ou pelo menos é muito próximo de ser, tem um pouquinho de ruído, pode ser. O segundo é, o terceiro é, o quarto é, o quinto é, entendeu? Então existe uma relação, pelo menos na posição desses elementos, tanto no eixo x quanto no eixo y, aqui também está errado no triângulo, existe. Essa correlação, eu consigo usar ela direto, jogando na métrica de Pearson? Pode. Então compute os ranks, os postos, tire a correlação e você vai ver que geralmente é maior, caso exista uma relação não linear de seus dados. Né? Então, com o logaritmo, o Pearson é 0,86, mas o spin é quase 0,99. Então, ele captura relações que são não lineares. Está clara a ideia, pelo menos? Não, né? Agora, realmente... Dúvida, gente, por favor. Aprendam a questionar o mundo, né? Critiquem. Né? Professor, no caso, ali, a ideia de você ter um vetor é como se fosse uma sequência de ocorrências, e aí você tem uma outra sequência de ocorrências, e aí você compara as duas, é tipo isso? Não é uma sequência de ocorrência, é uma sequência de qual posição, qual é o menor elemento desse vetor aqui. Não é nem qual é o menor elemento, isso aí é o arcsort, né? Caso eu ordene esse vetor, em qual posição ficaria o 590? Na primeira, certo? Em qual posição ficaria o 7.8? Na segunda, certo? Certo. Então, notem que esses dois elementos, que são os últimos dos dois vetores, entendeu? Tendem a estar na posição mais ou menos próxima. Mais ou menos o que eu quero falar. Os elementos ficam um pouquinho próximos quando eu ordeno, quando pego o ranking dele. É só isso que eu quero dizer. É só escolher a ideia, né? E vai dar um número entre menos 1 e 1. Oi. Essa correlação seria através da disposição relativa dos dados entre eles mesmos. Isso. Por exemplo, ele me fala, se eu quero olhar para alguma coisa da dimensão dos valores, magnitude dos valores, isso não pode ser usado. Não, mas o problema de magnitude dos valores é por isso que é um pouco chato, né, de você usar covariância. Até agora, eu não fiz regressão nada, mas eu não sei interpretar esse menos 125, né? Eu não sei o que é milhas por aceleração. E aqui talvez até tenha uma relação, né, já que tem milhas nos dois, né, a aceleração vai ter algum quilômetro na sua fórmula. Então não é fácil interpretar esse número. E o Pearson já normalizou isso entre menos 1 e 1. Entendeu? Com aquela ideia de você pegar a covariância, dividir pelo desvio padrão. Então, ao pegar a covariância, dividir pelo desvio padrão, um produto interno sempre é menor do que as duas normas, que é o que eu falei ali. Então, esse é um valor de menos 1 em 1. E a coisa meio que fica normalizada.
E já tem um pouquinho mais de interpretação, mas não é por unidade que você está falando. Né? Não é somente por... Tá. Então é isso. E só para fechar essa primeira parte da matéria, existe uma relação entre esses dados. Talvez o slide corretamente seja falar uma relação e não uma correlação. Ela existe aqui entre esses pontos, sim ou não? Se eu fizer aquela minha brincadeira dos quadrantes ali e tirar as médias, né? Vão ficar mais ou menos aqui, né? Vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui, né? Qual vai ser a correlação nesse caso? Zero. Estou muito próximo de zero. Mas tem uma relação entre esses números? Tem. Existe sim uma relação entre números. Tem 4 grupos de números muito bem definidos, né? Tem 4 clusters de números muito bem definidos. Aqui não tem espirro que resolve também não. Assim, aqui já não é uma... Não é que um vai ser uma função simples do outro, né? Aqui a gente precisa muito mais de um classificador ou de um algoritmo de agrupamento, que é o assunto da quarta parte da matéria, né? Para conseguir lidar com casos como esse. E também a noção, sempre olhe para os seus pontos, né? Sempre olhe para os seus dados, para você entender o que está acontecendo. Certo. Então, tudo que eu falei até agora tem a ver apenas com dados numéricos. E tem a ver apenas com 2 vetores numéricos de pontos, né? Aí você fala assim, tá, e se eu tiver dados categóricos? Então a gente tem uma base de dados. Eu vou ver se eu fico mais no slide agora, já que a gente perto do final. A gente tem uma base de dados. Tem uma base clássica também, de aprendizado de máquina, que é a base do Titanic. Então, nessa base do Titanic, o que é que ela mostra, né? Para cada variável, a gente tem 4 variáveis. As 4 variáveis, elas são categóricas. Então, a gente vai ter aqui a classe que o passageiro viajou. Se o passageiro viajou na 0 é tripulação, 1 é a pior classe, eu acho, é meio que o oposto. 2 é a classe média e 3 é povo rico. Tá? Tipo, são essas as classes do Titanic. E qual é a relação entre as variáveis categóricas? Você vê que tudo aqui é categórico. A idade, embora seja um pouco contra-intuitivo ser categórico, foi um ano que a gente mudar esses dados. Nós temos que ver. Isso aqui indica se o passageiro é um adulto ou não, ou se é uma criança ou não, né? Mas acho que 1 quer dizer adulto. O gênero, se são homens ou se são mulheres. E uma outra categórica, 1 ou 0, que vai dizer se sobreviveu ou não. Então, isso aqui são os dados do Titanic para mais ou menos 2.200 passageiros, né? E eu já meio que assim codifiquei os dados categóricos em números, 0 e 1. Eu não perco esse semestre passado, mas tipo, já começa a ficar um pouco claro que aquela noção de tirar uma correlação, diferença de média e tal, não funciona tanto nesse mundo, né? E se eu tivesse uma dúvida, que está aqui nesse próximo slide, assim, qual é a relação entre a classe do passageiro e a sobrevivência do passageiro? Tipo assim, as pessoas que estavam na primeira classe tenderam a sobreviver mais, ou as pessoas que estavam na segunda classe, na terceira classe, ou a tripulação tendeu a sobreviver mais. Como é que eu respondo essa pergunta agora? E você já tem um ferramental para responder essa pergunta. A gente já fez um pouco disso na segunda parte da matéria, né? Como é que a gente abordou problemas como esse na segunda parte da matéria? Isso, eu faço uma hipótese e você está testando elas. Então, assim, quando a gente vai para o mundo categórico e a gente quer tirar as nossas relações, a gente já falou sobre isso antes. Tipo assim, eu posso fazer um teste de permutação na variável de sobrevivência, entendeu? Então, eu vou permutar a sobrevivência e eu vou ver essa relação aqui com a classe dos passageiros. Foi isso que a gente fez quando a gente brincou daquele total
variation distance. Só que lá a gente só tinha uma linha dessa, né? A gente só tem meio que uma vetor de probabilidade. Você vê que isso aqui soma para 1, né? Então aqui está os 100% das 175 pessoas da classe 0, dos tripulantes. Você vê que boa parte morreu. A segunda classe, então essa classe aqui, 1, teve o maior sobrevivente. Então essa aqui é a primeira, segunda, terceira mesa. Essa aqui é a primeira classe, segunda classe e terceira classe. Na terceira classe tem mais mortes. E a gente consegue tirar essa relação como a gente já fez antes, né? Eu posso computar aqui o meu total variation distance fazendo o teste de permutação e comparando com o caso uniforme, entendeu? Deixa eu ver como é que eu falo isso de forma simples. O problema do total variation distance que a gente usou é que ele funcionava apenas para uma linha dessa. Isso aqui é meio que slide extra de aula. Quando vocês forem atrás disso na internet e tal, eu quero ver relações entre variáveis categóricas, vão falar para você usar o que é chamado de um teste Q quadrado. E o que é que o teste Q quadrado faz? Ele não é muito diferente da ideia do TVD, não. Então, se eu pego... Isso aqui está errado, não é 0.16. Então, se eu pego os meus dados originais, vejo a taxa de sobrevivência dos meus dados, 23% morrem na classe 0, 62% na classe 1, 40% na classe 2 e 25% na classe 3. Eu faço uma tabela nova, que é assim, o que é que seria esperado se todo mundo morresse de forma igual, independente de classe? Então, se eu pegasse a taxa de sobrevivência real e replicasse aqui para cada célula dessa. Então, aqui eu tenho o meu modelo uniforme, que vai gerar a minha hipótese nula. Eu tenho que, de alguma forma, computar a distância dessa matriz para essa matriz. Aí, como a gente fez com o total variation distance, né? É aquela norma dividida por alguma coisa, não é como é a forma. Como é que a gente faz com tabelas? Existe uma métrica que é chamada de Q quadrado, que vai funcionar para tabelas no geral. Então, é uma variável Q elevado ao quadrado, onde para cada célula das tabelas, aqui é a primeira tabela, aqui é a segunda, eu vou ver essa diferença das duas ao quadrado. Ou seja, quando isso aqui for muito diferente, quando esse número aqui, menos esse, ao quadrado, for muito diferente, for muito, nossa, quando esse número menos esse for muito alto, o Q quadrado sobe. Quando os dois números forem quase iguais, o Q quadrado vai ser perto de 0. Então, se as duas tabelas forem muito próximas da outra, isso aqui vai ficar muito próximo de 0, ou vai ficar quase que igual a 0 nos meus dados. Então, quão distantes são os meus dados de um modelo uniforme? Você tem que dividir isso pelo modelo uniforme só para gerar o que é chamado da distribuição de Q quadrado. Então, quando você computa essa métrica aqui, você pode provar que isso vai seguir uma distribuição de Q quadrado, que você vai fazer um teste de hipótese paramétrica, igual a gente fazia antes. Só que mais simples do que isso, ou usando o que a gente aprendeu, né, nos nossos dados antes. Eita, pronto, parte aqui da aula. Então, usando o que a gente aprendeu nos nossos dados antes, né? Eu posso só fazer um teste de permutação. Oi? Tá. Eu posso só fazer um testezinho de permutação. Então, eu crio a minha tabela de contingência. Eu crio aqui uma tabela que é a uniforme. Então, aqui eu crio a minha tabela que vai ser a uniforme. Eu computo essa soma. Então, para cada célula dessa, isso menos aquilo ao quadrado, dividido pelo esperado no mundo uniforme. Isso é a estatística de Q quadrado. Quanto maior, mais distante eu estou. Então, aqui é para cada célula. Vai ser isso aqui. Depois eu somei. Depois eu somo tudo. Então, dá 0,5. E eu comparo com o mundo uniforme. Então, eu posso permutar os meus dados, usando um teste de permutação igual a antes. Essas linhas só é montando a tabela, então eu permuto os meus dados. Vejo que o valor é diferente.
faço 1.000, 10.000, 20.000 simulações, entende? E vejo que, na verdade, é muito raro a gente observar um Qi quadrado que deu 0,5 no mundo permutado. Né? Na verdade, o mundo permutado quase sempre termina bem antes de 0,5. Então, eu tenho um valor P bem pequeno, indicando que existe sim essa relação. É só mais uma estatística de teste. Né? Tipo assim, que você pode interpretar quando você próximo de zero vai ser muito perto da uniforme, quando você longe de zero vai ser muito longe da uniforme. Eu permuto os dados várias vezes, então eu permuto aquela minha coluna de sobrevivência várias vezes e vejo a distância do mundo uniforme, vejo qual é a chance dos meus dados desse mundozinho aqui que vai ser uniforme. Se eu tenho um p-valor baixo, eu rejeito a hipótese nula. Então, aqueles dados que eu vi não vêm ou não podem ser explicados por chance, né, ou por acaso, por uniforme, e faço aqui o meu teste de hipótese. Então, é mais para mostrar assim, essa segunda parte da nossa essa última parte da aula, essa penúltima parte da aula, que não é tão simples ter uma métrica de correlação para dados categóricos, mas não é tão difícil fazer o teste de hipótese, como vocês já fizeram antes. E vocês podem, se vocês quiserem, se achar mais fácil, fazer sim pelo total variation distance em cada linha dessa e fazer cada linha se é independente ou não, se é uniforme ou não. Se todas as linhas não forem uniformes, aí você meio que rejeita 4 hipóteses nulas, que vai dar no mesmo aqui do meu Qi quadrado. Para finalmente fechar a aula, eu não vou apertar se tem dúvidas não, vou deixar para o fim da matéria, para o fim da aula. Existe o que é chamado de paradoxo de Simpson. Se vocês... Nossa, já estraguei, já dei spoiler. Isso aqui dá para fazer slide mal feito. Se vocês olham para essas variáveis aqui, então esses dados são sintéticos, e esses dados sintéticos, isso já foi observado em dados reais, não foi dados reais. Então eu peguei dados sintéticos que segui no livro. Então, se vocês observam aqui esses dados sintéticos, existe uma relação linear entre a quantidade de exercício que eu faço e a quantidade de colesterol que eu tenho no meu sangue, né? Vocês conseguem ver que tem uma tendência linear aqui. Isso faz sentido? Esse gráfico ele faz sentido? Quanto mais exercício, mais colesterol? Não, né? Qual é o problema de um gráfico como esse? É o que é chamado de paradoxo de Simpson. Quando esses estudos são feitos, eles geralmente assumem que todo mundo vem de uma mesma população. Não tem uma coisa esquisita que parece decair aqui nesse gráfico. Não tem a noção que vem um pouco decaindo. Então, se eu faço o mesmo gráfico, olhando agora para grupos de pessoas, onde eu tenho crianças, adultos e talvez pessoas um pouco mais velhas, ou crianças, adolescentes e adultos, né? Parece que é a forma mais fácil de a gente entender esses gráficos. O que foi que aconteceu com a minha correlação? Para cada grupo desse. Foi inversamente. Antes era o quê? Positivo. E agora é o quê? Como é que eu explico isso? Não, tem como ter uma história aqui mais fácil. Tipo assim, para grupos de indivíduos por idade, quanto mais exercício, menos colesterol, certo? Mas para grupos de indivíduos por idade, quanto mais velho, mais exercício. E quanto mais velho também, mais colesterol. Entendeu? Então, você ser mais velho, você vai ter mais colesterol. Você vai fazer mais exercício, certo? Só que vai melhorar a sua vida sim. Só que existe uma tendência natural de pessoas mais velhas ter mais dos dois. Entendeu? Oi? Aí, no caso, é quanto mais velho você precisa fazer mais exercício ou quanto mais velho você faz mais exercício? Quanto mais velho eu faço mais exercício. Essa é a explicação que tem para isso aí. Isso aqui é dado sintético, mas a ideia é essa.
Tipo assim, no geral, pessoas mais velhas e tudo mais. Não mais velhas assim, talvez não elderly, como eu coloquei aqui, né? Mas sim, até uma certa faixa etária. Possivelmente isso vai cair um pouquinho depois desse. Teve um outro gráfico aqui. Meio que caindo. Então, o paradoxo de Simpson, ele mostra assim, como a correlação muda quando a gente olha para grupos diferentes. Entende? E o paradoxo de Simpson, ele consegue ser exemplificado. Então, não quer dizer que esse resultado não funciona. Quer dizer que funciona, mas funciona de forma diferente em cada grupo desse aqui. Então, o paradoxo de Simpson ele pode ser explicado se você pensar naqueles diagramazinhos que a gente faz muito pouco na matéria. Tipo assim, idade vai gerar a sua idade física e vai gerar também o seu nível de colesterol. Entende? Tem uma variável que causa as outras duas, entende? Que é a idade da pessoa, certo? E a forma certa de fazer essa análise é você controlando por idade. Então, novamente, não acreditem em correlações logo de cara. Entende? Pensem um pouco além da história. Porque as pessoas conseguem pegar esse gráfico aqui e falar, não se decidem. Entende? Mas nota que uma coisa muda. E eu vou tirar uns 2 minutinhos de vocês do fim da aula, só para mostrar o último exemplo do paradoxo de Simpson, né? Tipo, aqui na matéria a gente atira para todos os lados, então, que é o dado clássico, que também acontece em variáveis categóricas, embora eu não fiz o teste estatístico. Mas nos anos 70, foi feito, pegaram dados de contratações em Berkeley, no ano de 73, para ser exato, e olharam para vários departamentos, departamento A, B, C, D, não sei o nome aqui, mas engenharia, letras, etc. Quantos candidatos tiveram para o programa de doutorado, se eu não me engano é doutorado mesmo, do gênero masculino, que foram admitidos, quantos não foram admitidos? Olharam também quantos candidatos tiveram do gênero feminino, que aqui está male, mas eu errei. Mas aqui seria o female, aqui seria o male, e aqui seria o female. Não, fica só o male. Temos já também para o gênero feminino, que está aqui os números das mulheres. E olharam para esses dados. E a primeira coisa que foi observada nesses dados é que parece que a fração de pessoas rejeitadas, ou que não entram no doutorado, né, que são homens, é menor do que a fração de pessoas que são... Ou melhor, a fração de pessoas rejeitadas são mulheres é maior do que os homens. Né? Então, Berkeley rejeitava mais mulheres naquela época. Essa foi a história que foi contada. Se você fizer um teste estatístico aqui, não precisa ser com o Dr. Variation, só proporção. Tipo o teste de causalidade que a gente viu na última nossa prova, esses números são significativos estatisticamente. E tem uma lenda urbana de um processo que aconteceu em Berkeley, que eu descobri que não aconteceu, mas tem uma lenda urbana que quando a pessoa vai falar, não, existe aqui uma tendência a contratar menos mulheres. Note que esse número aqui é bem maior do que isso aqui, né? Mais pessoas são negadas em entrar no doutorado do gênero feminino. Aí começaram a olhar isso por departamento. E quando você pega os dados e olha por departamento, se eu não vi isso errado, a maioria dos departamentos, tipo esse, tem mais mulheres. Esse tem mais mulheres. Esse é quase igual. Esse é quase igual. Esse é quase igual. E esse é um pouquinho maior. A maioria dos departamentos admitem mais mulheres do que homens. Por que isso ocorre? Como é que isso ocorre? Como é que quando eu olho para os dados gerais, parece que tem uma admissão maior de homens, e quando eu olho para os dados por departamento, eu tenho uma admissão que tende a ser maior para mulheres. Isso é o paradoxo de Simpson para dados categóricos. A história é quase a mesma. Assim, eu estou normalizando os números. Né? E o que acontece quando eles viram os dados é que naquela época as mulheres aplicavam muito mais os departamentos que eram mais difíceis de entrar.
Então não é que a seleção de Berkeley estava tendo, vamos dizer assim, um sexismo naquela época. Talvez tivesse, não vou dizer que não, mas não é que os dados mostrem isso, necessariamente. É que existem alguns departamentos que têm uma taxa de aceitação muito baixa, e por algum motivo da época, que acho que eram departamentos assim, nem lembro quais são, as mulheres aplicavam mais para eles. Então, nem sempre a história vai ser tão simples. Nem sempre vai ser só um número que você vai estar atrás. É a velha máxima de que correlação não é causalidade. Sempre tem um pouco mais por trás dessas histórias. Né? Então, quando vocês forem olhar para esses dados, não testem só uma hipótese, não olhem só para um grupo, não assumam que os grupos são uniformes, porque o grande problema aqui é você assumir que tudo vai ser uniforme. Assim, existe uma preferência, às vezes, de pessoas ir para um departamento, existe uma relação entre idade e exercício, e uma correlação não olha para isso. Um controle cuidadoso das variáveis é que vai olhar para este tipo de coisa. E eu já falei um pouco sobre isso antes, né? Assim, tem a máxima de que correlação não é causalidade, tanto no caso categórico quanto no caso numérico, entende? E é isso. Tem um assunto que eu percebi que eu não fiz slides, que é um assunto que está no notebook, mas eu posso passar nele semestre que vem, entende? É só porque, assim, bem rápido. Toda correlação que eu tiro é uma estatística. Como é que eu crio um intervalo de confiança para uma correlação? Como é que eu tiro um intervalo de confiança para qualquer coisa que eu quiser? Oi? Bootstrap. Entende? Tipo assim, então todas essas estatísticas elas têm erros. Uma correlação, ela também é uma estatística, mas ela é uma estatística de 2 dados. Entende? Ela não é uma estatística de um dado apenas. Então só porque um número é alto, é 0,8, 0,9, não quer dizer que aquela coisa é significativa estatisticamente. Então, não só você tem que olhar os dados, você tem que ver um pouco de variação nas suas correlações. Quando você faz uma correlação usando o pacote Python, que está no notebook, que agora eu vou perder aqui, eu não vou lembrar mais onde está não, assim, é tanta coisa na aula que... Mas quando você faz uma correlação usando o pacote Python, que eu vou perder mesmo, não está aqui em canto nenhum, o seu pacotezinho Python ele vai dizer não só uma correlação, mas vai dizer também um p-valor, vai dizer também um p-value. História real, a gente leu o paper da melhor conferência de machine learning que existe, tem um aluno de P trabalhando com isso, que reportava correlações todas acima de 0,8, 0,9. Esse paper correlacionava 3 números, 4 números, 5 números, entende? Uma correlação com poucos números, quanto menor o número, maior vai ser o meu intervalo de confiança. Entende? Então, quando você mensurar a sua correlação, você pode ou fazer um teste de permutação, que é o que eu fiz nos slides. Como é que você faz isso? Mantém o x fixo, permuta o y, faz várias vezes, entende? E vê o histograma. Então, e vê sua estatística que está para dentro. Ou você faz várias amostragens para o Bootstrap e vê um pouco de erro. Eu volto só para esse assunto na próxima aula, para a gente não perder a linha. Mas, lembrando que estatística é complicado. Não é simples, não. A história é mais chatinha mesmo. Ok, desculpa pela correria. A aula ficou um pouquinho maior do que deveria, mas... Oi. Posso com você? Pode. Eu tenho um probleminha aqui que é o seguinte. Eu tenho um data frame. Eu tenho uma lista de listas, aí eu fiz uma atribuição numa nova coluna, de tal forma que cada linha passe a ser uma lista, certo? Só que por algum motivo, eu faço isso, aí ele meio que reseta o índice, tá vendo? Eu tenho meu label aqui e tal. Tá, então, deixa eu dar um zoom aqui. Tá, então aqui. Você é pai? É, pai, tá. Sobe aí. Aqui? Sobe aí. Sobe aqui. Não desce um pouquinho. Você faz isso com um parênteses, pai. Costume de ser mais uma vez. Sim. Enfim, aí tá, eu tenho minhas... Isso aqui é um... Tá, certo. Vamos começar a botar uma coisa. Enfim, aí a gente tem... Aí eu faço a atribuição
Só que por algum motivo, ele tá colocando aqui embaixo. Ó. Chega aqui no final, ele reseta o index e bota aqui embaixo. Tipo assim, é como se isso aqui não estivesse seguindo o mesmo índice. Você entende? Mas o seu índice, olha, qual é o seu índice? Não, o índice é só numérico, é o default mesmo. E você está De criando uma 0 a coluna 119. nova. Eu coloco uma coluna nova e ele tá criando a situação onde é como se Mas fosse deixa eu ver se isso aqui é um índice ou uma coluna. É um index. Deveria dar certo. É um index. Só vai o qual? E aí eu tô tendo outro problema aqui que é o seguinte, que aí depois eu tô só fazendo uma filtragem, coisa básica de planos, sabe? Só que aí eu fui fazendo uma filtragem, eu até fiz na raça aqui pra ver se eu tava fazendo alguma coisa errada, sabe, na filtragem. Aí eu coloquei que se... Basicamente o que eu tô querendo é o seguinte, é que minhas listas de listas, algumas estão vazias. Certo. E eu tô querendo dar um drop nos rows Que tá vazio. que essa lista tá vazia, mas por algum motivo. Tem uma string no Pansy que é fazer uma lista, é isso, né? Sim. Que na verdade eu tive todo um processo que é o seguinte: eu tenho que salvar esse resultado no CSV, aí quando eu leio de volta, ele vem tudo com string.